Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 7, parte 2. Enredados de surpresa, Tassiano e o rapaz foram detidos sem consideração. Tentando restabelecer a verdade, o cego levantou dignamente a cabeça e clamou: "Guardas, protesto, eu sou um cidadão romano." Um dos assalariados de Caio prorrompeu em gargalhadas e observou: "Que valioso histrião para o teatro! Representaria admiravelmente o papel de algum patrício degradado." Não valeram frases fortes do irreconhecível genro de Vetúrio. A breves instantes, a multidão chocareira e preguiçosa os envolveu. Ironias e impropérios foram vociferados a esmo. E humilhados e mudos, Tassiano e Celso, de corpo fatigado e dolorido, foram trancafiados em velhos subterrâneos do Esquilino, que jaziam repletos de escravos cristãos e mendigos infelizes, considerados como trânsfugas sociais. Para Tassiano, que tinha os olhos amortalhados em noturna sombra, os quadros exteriores não se mostravam fundamentalmente transformados. Mas Celso, embora firme na fé, verificou assombrado toda a angústia daqueles corações relegados ao labirinto dos cárceres, avaliando a extensão dos padecimentos deles. Aqui e ali, velhos deitados gemiam dolorosamente. Homens esquálidos encostavam-se a paredes enegrecidas, cobrindo o rosto com as mãos. Mulheres andrajosas abraçavam crianças semimortas. Todavia, acima dos gemidos casados ao cheiro fétido, cânticos em surdina elevavam-se harmoniosos. Os cristãos agradeciam a Deus a graça da dor e da flagelação, regozijando-se com a palma do sofrimento. Celso encontrou suave encanto naqueles hinos, e Tassiano, entre a revolta e o tormento moral, perguntava a si mesmo de que milagroso poder estaria revestido o profeta Galileu para sustentar, acima do tempo, a fidelidade de milhares de criaturas que sabiam louvá-lo em pleno infortúnio, com absoluto ouvido da miséria, da aflição e da morte. 2 guardas corpulentos, providos de lanternas e de chuços, conduziam-os a um cubículo. Conversavam animados. "Felizmente, todos os prisioneiros serão liquidados amanhã", informava um deles. "A febre maligna reapareceu. Tivemos hoje 30 mortos." "Eu sei", resmungou o outro. "Os coveiros estão alarmados." E sarcástico acentuou: "Admito que as próprias feras recusarão tanta pestilência." "As autoridades estão agindo com sabedoria", disse o interlocutor. "O espetáculo, como sabes, contará com alguns animais africanos. Entretanto, para que o povo não se impressione com os enfermos, teremos postes e cruzes em que os doentes sejam aproveitados como tochas vivas." Tassiano, desesperado, tentou ainda a última reação. "Soldados", clamou o digno, "não existem acaso juízes em Roma? É possível prender os cidadãos sem motivo justo e condená-los sem exame?" Um dos soldados imediatamente lhe respondeu à pergunta com violento empurrão, localizando-os, por fim, numa cela estreita e úmida. Quinto Celso, auxiliado pelos mortiços raios da luz que de galerias afastadas chegava até eles, encontrou alguns trapos que se amontoavam no chão à guisa de cama e rogou ao pai adotivo descansassem um pouco. Daí a instantes, um carcereiro de fisionomia selvagem veio trazer a ração do dia, alguns pedaços de pão negro e água poluída, que o rapaz sedento bebeu a goles largos. Conversaram ambos longamente, reportando-se o jovem aos imperativos da conformação e da paciência, que o cego escutava constrangido, como se devera sorver o fel da mais deslavada injustiça,
sem direito à mínima reação. Muito mais tarde, quando julgaram haver chegado a noite, dormiram enlaçados um ao outro, tocados de inquietantes perspectivas. No dia imediato, porém, Celso amanheceu febril, acusava dores por todo o corpo, tinha sede e cansaço. Tassiano, aflito, apelou para o carcereiro suplicando-lhe medicação adequada, mas não obteve senão água lodosa que o moço tragava sofregamente. O filho de Varro, de alma ansiada, passeou o pensamento pelos tempos idos, relembrando a casa farta e os dias venturosos, refletindo, entretanto, com mais intensidade nas duras provas que lhe haviam castigado os pais queridos. Como pudera o genitor sobreviver por tantos anos às tempestades morais que se lhe desabaram sobre o destino? Experimentou imenso remorso pelos dias que perdera, entronizando a si mesmo no mentiroso altar da vaidade. Como pudera crer-se superior aos outros homens? Ponderou o martírio de quantos, como ele mesmo, estariam reclusos naqueles subterrâneos infectos, garroteados pela perseguição que não mereciam. Ainda que não lhe fosse possível aceitar o cristianismo, por que não se decidira a penetrar o desventurado campo da miséria do seu tempo? Quantos escravos tinha visto, amargando pavorosas aflições, junto de filhinhos doentes ou quase mortos? Quantas vezes proferira ordens iníquas, tiranizando enfermos no serviço rural? Teve a impressão de que velhos servidores se levantavam em sua própria mente e riam-se agora de sua dor. A respiração ofegante de Celso atribulava-o. Por que a febre lhe poupava o corpo, preferindo-lhe o filho do coração? Por que não nascera ele, Tassiano, entre escravos misérrimos? A servidão ter-lhe-ia sido um bálsamo. Achar-se-ia então eximido das terrificantes recordações que lhe infernavam a consciência. Com as lágrimas a lhe saltarem dos olhos, afagava Celso, consolando. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção. Abertas as grades, saíram, grupo a grupo, sob os gritos dos guardas que cuspinhavam pragas e insultos. Os mais fortes vinham algemados, com extensas feridas nos pulsos. Todavia, a maior parte deles constituía-se de enfermos cansados, de mulheres subnutridas, de crianças esqueléticas e velhos trêmulos. Ainda assim, todos os prisioneiros sorriam contentes. É que tornavam ao sol e ao ar puro da natureza. O vento fresco na via pública reanimava-os. Celso sentiu prodigiosamente reavivadas as energias. Recobrou o bom ânimo e guiava o pai com a ternura de sempre. Contagiado pela sublime esperança que transparecia do rosto de todos os companheiros, revelou ao cego a irradiante e geral alegria. Ninguém ignorava o destino próximo. Sabiam que, à semelhança de um rebanho encaminhado ao abate, não lhes cabia aguardar senão o extremo sacrifício no matadouro. Mas, revelando a certeza numa vida mais alta, os cristãos avançavam, de cabeça erguida e serena, com a humildade e o perdão a se lhes estamparem no semblante, parecendo estranhos às frases escarnecedoras dos soldados, verdadeiros magarefes empedernidos no ofício da morte. Depois da marcha forçada, avizinharam-se do anfiteatro, onde imundo recito os aguardava para o espetáculo noturno. Celso, deslumbrado, contemplou o anfiteatro flaviano, que se erguia imponente depois da valiosa restauração mandada efetuar por Alexandre Severo. A fachada, dividida em 4 pisos, ornava-se nos 3 primeiros com meias colunas dóricas, jônicas e coríntias, entre as quais se abriam arcadas que nos 2 andares médios alojavam primorosas estátuas. Tudo emprestava austera grandeza
aquele monumento arquitetônico. Carros suntuosos, liteiras, quadrigas e bigas rodeavam o edifício. Quem observasse desprevenidamente semelhante colosso que poderia imortalizar a glória de uma raça, não suspeitaria de que ali um grande povo não sabia senão cultivar a ociosidade e a orgia, a brutalidade e a morte. O tribuno de fisionomia execrável leu algumas ordens aos sentenciados do dia, enquanto pretorianos de coração enrijecido ameaçavam os velhinhos, cujo passo se fazia mais lento na direção do cárcere. Os seguidores do Evangelho, contudo, pareciam extremamente distantes do quadro que inspirava revolta e sofrimento. Homens esfarrapados abraçavam-se felizes e mulheres de feições macilentas osculavam os filhos com o entusiasmo de quem se prestava para o encontro com a felicidade perfeita. Não havia podido cantar no trajeto entre a masmorra e o anfiteatro, mas assim que se viram unidos numa cela enorme, da qual deviam marchar para a morte, entoaram hosanas ao Cristo com o júbilo de criaturas eleitas para o esplendor de triunfo supremo, em que iriam receber a coroa da imortalidade. De outras prisões chegaram novos contingentes, e dentre os recém-chegados, Celso Feliz descobriu Érato Marcelino. O amigo de Ênio fora detido na noite da véspera, quando ouviu o Evangelho no cemitério de Calixto. O reencontro constituía uma bênção. Até mesmo Tassiano, que se mantinha circunspecto e angustiado, experimentou súbito reconforto. O ancião da Via Ostiense narrava, com aventura a sorrir-lhe nos olhos, como fora recolhido à masmorra, e reafirmava o seu reconhecimento ao céu pela graça de lhe ser permitido receber a vitória espiritual através do martírio. Ante a curiosidade alegre de todos os que o rodeavam, exibiu pequeno fragmento de um rolo encebado e leu as belas palavras da primeira missiva do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Bem-humorado, informou contente. Irmãos, da minha existência de quase 80 anos, este pedaço dos sagrados escritos é tudo o que me resta. E acentuou, rejubilemo-nos, quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. 2 milhões de chamados neste século, fomos nós os escolhidos. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha para que a luz resplandeça. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Num arrobo de alma, observou, os grãos mais sadios da fé viva transformam-se nos dentes das feras em alva farinha, para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança, pois está escrito, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. A assembleia andrajosa e estática parecia tomada de infinita aventura. Érato, levantando o ânimo de Celso com as suas palavras de coragem, erguia a voz, associando-se aos cânticos de regozijo. Tassiano, silencioso, perguntava a si mesmo por que motivo fora trazido ao testemunho dos cristãos, quando em verdade nunca lhes esposara os compromissos. Que irresistível destino o arrebatava assim para aquele Cristo de que sempre fugira deliberadamente? Por que se enredara com os galileus de tal sorte que não lhe restava outra alternativa, senão a de comungar com eles no sacrifício? Por que decisão dos imortais se afeiçoara tanto a Quinto Celso, que no fundo era um rapaz de origem anônima, passando a amá-lo e a querê-lo,
qual se fora filho do coração. Concentrado, reconstituía o pretérito, indagando. Não mais dispunha, entretanto, de muito tempo para o solilóquio mental. Lá fora, aglomerava-se a multidão. A noite avizinhava-se, fria e sem nuvens. Começara o vozerio na cávea do monumental edifício, ecoando nos alicerces. À medida que se adensavam as sombras, crescia rumoroso o movimento popular. Elevou-se gradativamente a gritaria da massa, que, em se casando com a música de alaúdes, timbales e pandeiretas, dava agora para ensurdecer. Os prisioneiros, porém, que somente deveriam comparecer na arena no encerramento do espetáculo, oravam e cantavam. Quando alguns deles, mais esclarecido, não ocupava a atenção dos ouvintes com exortações comoventes e encorajadoras, recordando a glória de Jesus crucificado e o exemplo dos mártires na fé. Depois de variados jogos em que muitos lutadores perderam a vida e em seguida as danças exóticas, o cenário se modificou. Postes e cruzes revestidos de substâncias resinosas foram levantados à frente de quase 100.000 espectadores delirantes. Os cristãos doentes foram separados daqueles que deveriam tomar parte na exibição com movimentos livres, e dentre eles, Quinto Celso, pelo seu aspecto enfermiço, foi violentamente arrancado às mãos paternas. De olhos confiantes, o moço pediu a Érato guiasse Tassiano até o poste onde ele se encontrasse, e enquanto 2 rios de lágrimas deslizavam pelas faces do filho de Varro, a este recomendou o jovem intrépido. Coragem, meu pai, estaremos juntos. A morte não existe e Jesus reina para sempre. Depois de pesados minutos de expectação, os presos foram tangidos no rumo da arena festiva, mas, como se estranho poder celeste lhes vibrasse nas cordas da alma, louvavam o Senhor que os esperava no céu. Homens de rosto hirsuto e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciãs aureoladas de neve e mulheres em quem a maternidade se revelava exuberante, jovens e crianças de semblante risonho cantavam felizes, firmemente esperançados no sermão das bem-aventuranças. Apoiado nos ombros frágeis de Érato, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Aquelas almas dilaceradas pela injustiça do mundo realmente não adoravam deuses de pedra. Para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste a reinar soberanamente nos corações. Mergulhara-se-lhe a alma em misteriosa alegria. Sim, finalmente reconheceu, naqueles instantes supremos, que semelhante a prolongado e tremendo temporal, o tempo passara por ele, destruindo os ídolos mentirosos do orgulho e da vaidade, da ignorância e da ilusão. A ventania do sofrimento deixara-lhe as mãos vazias. Tudo perdera. Estava só. Mas, naqueles momentos breves, encontrara a única realidade digna de ser vivida. Cristo, como o ideal de humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro e alcançar. Lembrou-se de Blandina, de Basílio e de Lívia, guardando a impressão de que os 3 se achavam ali, estendendo-lhe os braços em sorrisos de luz. Recordou Quinto Varro, com indizível carinho. Reencontraria o genitor além da morte? Nunca experimentara tamanha saudade de seu pai como naquele minuto rápido. Daria tudo para revê-lo e para afirmar-lhe a ternura que por aqueles instantes da morte, a vida efetivamente não lhe fora vã. Chorava assim. No entanto, pela primeira vez, chorava de compreensão e reconhecimento. Emotividade,
e alegria. Recordou quantos lhe haviam ferido o coração no curso da existência e, como se estivesse a reconciliar-se consigo próprio, a todos enviou pensamentos de jubilosa paz. Os estreitos passos daquela redentora caminhada de alguns metros haviam, porém, terminado. Amparando-se em Marcelino, escutou os gritos selvagens dos espectadores que se apinhavam nas bancadas do pódio e dos minianos nas galerias, nos patamares, nos vomitórios e nas escadas. Milhares e milhares de vozes reclamavam, em coro, animalescas. As feras! As feras! Contudo, intimamente renovado, Tassiano sorria. Após ligeira busca, Erato encontrou o poste em que Celso fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Meu filho, soluçava Tassiano, feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais poderiam acariciá-lo. Eu senti o poder do Cristo em mim. Agora eu também sou cristão. Exultando de satisfação íntima por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida, Celso bradou: louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Nesse mesmo instante, soldados ébrios atearam fogo aos lenhos que se inflamaram facilmente. Gemidos, apelos discretos, rogativas de socorro e orações abafadas, partidas de vários pontos, fizeram-se ouvir por entre labaredas crescentes que, ao crepitar da madeira, se desdobravam no ar, semelhantes a serpentes inquietas, proclamando a vitória da iniquidade, enquanto leões, panteras e touros bravios penetravam a espaçosa arena, incentivando o furor da turba sedenta de sensação e de sangue. Ajoelhando-se diante de Quinto Celso, que o contemplava embevecidamente, o cego compreendeu que o fim havia chegado e rogou: meu filho, ensina-me a orar. As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz a contorcer-se. Celso, contudo, reprimindo o próprio sofrimento, falou calmo, banhado em paz: meu pai, façamos a prece de Jesus que Blandina pronunciava. Pai nosso que estás nos céus, oremos em voz alta. As feras esfaimadas abocanhavam corpos e espracinhavam vísceras humanas aqui e ali, mas como se vivesse agora tão somente para a fé que o iluminava a última hora, Tassiano genuflexo repetia a comovedora oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O romano convertido não mais ouviu a palavra do filho. A cabeça de Celso tombara para a frente desgovernada. Tassiano ia erguer a voz quando patas irresistíveis rojaram-no ao saibro argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse, milagrosa caridade, as pupilas mortas, recuperou a visão, identificou-se ao lado do seu próprio corpo, que jazia imóvel, numa poça de areia sanguinolenta. Procurou Quinto Celso, mas, ó divina felicidade, viu que do poste de martírio emergia, não o filho adotivo, mas seu próprio pai, Quinto Varro, que lhe estendia os braços murmurando: Tassiano, meu filho,
agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos, envolvidas em túnicas de luz, por entidades que mais se assemelhavam a formosos arcanjos aéreos. Beijou as mãos paternas como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas e tentava algo dizer, quando viu Blandina, Basílio, Lívia e Rufo cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé, todos a lhe dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam lirial estandarte em que brilhava a saudação tocante e sublime. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Deslumbrante caminho descerrara-se nos céus. Embriagado de júbilo, Quinto Varro colou o filho de encontro ao peito e, rodeado pela grande assembleia dos amigos, avançou para o alto como um lutador vitorioso que conseguira subtrair ao pântano de sombra um diamante castigado pelos cinzéis da vida para fazê-lo brilhar à plena luz. Cá embaixo, a crueldade gritava em regozijo. A chusma delirava na contemplação de corpos incendidos no sinistro banquete da carnificina e da morte. Mas ao longe, no firmamento ilimitado, cuja paz retratava o amor inalterável de Deus, as estrelas fulguravam, apontando aos homens de boa vontade o glorioso porvir. Fim do livro.